Hi guys, eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. E na aula de hoje teremos uma revisão sobre o Simple Present, vejam comigo, onde nós veremos a forma negativa deste tempo verbal. Let's go! Como vocês viram, é uma revisão, então eu vou fazer um breve resumo sobre a forma negativa do Simple Present. O que é o Simple Present mesmo? É o presente simples que nós falamos na língua portuguesa, que é quando nós utilizamos orações para falar daquilo que nós fazemos no dia a dia ou não fazemos ou deixamos de fazer. Aqui no caso, vocês vão utilizar a forma negativa. A forma negativa é quando vocês dizem não. Então, Simple Present Negative Form. Vejam que eu trouxe um modelo aqui bem legal para que vocês possam seguir e não errar nunca a forma negativa do Simple Present. Vejam comigo. Eu utilizarei a palavra don't. Don't. Repeat. Don't. Don't, pessoal, é a abreviação da palavra do not. As abreviações na língua inglesa são muito comuns, eles fazem muito isso e utilizam bastante também na fala, principalmente na escrita, onde você vai reduzir as palavras, tá? Era do not e eu deixei aqui don't, right? E eu vou utilizar o don't todas as vezes que no meu sujeito ocorrer o que, gente? Vejam comigo. I, eu, you. Você, o you, gente, funciona como você ou vocês. Como é que eu vou diferenciar você ou vocês? Se é a mesma escrita? Pelo contexto, tá, gente? Então, o contexto é bem importante aqui para que vocês possam diferenciar o você dos vocês. Right? Vejam que eu tenho we, nós, they, eles ou elas. E tudo que estiver no plural, mais de uma pessoa, 2, 3, 4 milhões, aglomerações. Right? Então, se o meu sujeito vier I, you, we, they e palavras no plurais, eu utilizarei don't. Vejam comigo aqui, eu utilizarei don't. Don't é assim que eu pronuncio e é só isso, teacher. Não, senhores. Eu ainda preciso de um verbo principal, como vocês podem observar aqui, porque a palavra don't quer dizer não. Eu não. O quê? Eu preciso de um verbo para dizer do que se trata, para falar a ação, do que vai acontecer, do que está acontecendo naquele momento, right? Então, negative form no Simple Present, quando ocorrer I, you, we, they e plurais, eu vou utilizar don't, que significa não. Acompanhem comigo agora os exemplos com a utilização do don't em orações. Let's go! Não, temos agora o doesn't, então primeiro vamos ver todas as formas. Vejam que eu mudei, eu tinha o don't, né? Eu tinha o don't ali, agora eu não tenho mais o don't. O que aconteceu mesmo? Eu tenho o doesn't, mas o que aconteceu? Por que eu estou utilizando o doesn't aqui e não o don't? Porque vai acontecer, gente, na língua inglesa, o uso da terceira pessoa, que vocês precisam aprender, porque utilizamos a terceira pessoa no presente, né, com o verbo to be também, que é presente, mas ele tem a sua estrutura própria e nós estudamos separadamente, tá? Então, quando ocorrer a terceira pessoa, eu utilizarei doesn't. Doesn't, gente, é a abreviação da palavra does not. Does not, ok? Eu encurtei e eu tenho aí doesn't. E falando agora da terceira pessoa, né? Na língua inglesa são esses pronomes aqui, o he, she, it. He, she, it. São os pronomes de terceira pessoa do singular. Então, fiquem com essa palavra em mente, tá? Porque vocês viram anteriormente que o don't, ele vai acompanhar I, you, we, they e plurais. Mas, quando eu estiver utilizando doesn't,
eu não vou trabalhar com plurais, eu vou trabalhar com singular, eu vou trabalhar com uma única palavra no sujeito, um único sujeito, uma única pessoa, um único objeto, um único lugar, certo? Então, terceira pessoa, he, she, it. Mas o que significa mesmo? Vamos relembrar o que significa he, she ou it. He, ele, usado para homem, tá? Então, ele pode ser o nome de uma pessoa? Pode, tá bom? She, ela, posso usar o nome de uma mulher aqui no lugar de she? Pode. It, vai substituir o que não é pessoa no singular. Fiquem com isso em mente. Só utilizarei o doesn't na negativa se o meu sujeito, é aquele que vai praticar a ação da minha oração, estiver no singular. Então, he é ele, uma única pessoa. She é ela, uma única pessoa. It, algo único, né? Um único objeto, um único planeta, um animal, uma estação, uma cidade, o que vocês decidirem usar, desde que esteja no singular. E aí eu vou utilizar o doesn't. Então, eles vão se diferenciar por conta do sujeito. Então, antes de você começar a trabalhar o uso da forma negativa, fiquem atentos ao sujeito para que vocês não errem nunca, right? Terceira pessoa, he, she, it, singular. Doesn't, que é a abreviação de does not, que eu vou já mostrar para vocês como é a forma completa. E não pode esquecer o que é bem importante, né? Não que os outros não sejam importantes. Todos são importantes, mas o verbo, ele que vai indicar, que vai informar o que está acontecendo, tá bom? Qual é a ação? O que eu estou relatando no presente? Então, é através do verbo, que é o verbo principal, o main verb, right? Agora sim, veremos os exemplos. Vocês podem compartilhar também aí as respostas de vocês, tá? Porque eu quero utilizar o don't ou doesn't. Pay attention. Vejam que eu tenho o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo, que tá assim. I wake up early. I wake up early. Esta oração está na forma afirmativa, mas nós estamos vendo o que mesmo, gente? A forma negativa, que é não. Aqui eu deixei para vocês don't, que quer dizer não, e eu deixei doesn't, que também quer dizer não. Como é que eu vou diferenciar o uso do don't e o doesn't? Pelo sujeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na minha oração é prestar atenção no sujeito. Olha aqui, eu tenho I. Eu disse anteriormente que eu vou utilizar o don't quando ocorrer o uso de I, you, we, they e tudo que estiver no plural. Então, os plurais, right? Então, I, you, we, they e tudo que estiver no plural, eu vou acompanhar na forma negativa do not. Ou vamos abreviar, gente. Eu amo as abreviações, até porque elas são bem mais utilizadas. Então, I do not ou I don't. Por isso que aqui eu vou completar a minha oração com I don't wake up early. I don't wake up early. Eu não acordo cedo. Observem que eu estou utilizando aqui o verbo, porque sem o verbo eu não estou dizendo nada. Eu preciso de um verbo, right? O exemplo a seguir, ainda com a utilização do don't ou doesn't, eu coloquei esses exemplos aqui para justamente vocês treinarem, tá? Então, don't or doesn't. Vejam que no sujeito aqui eu tenho they, que é a primeira coisa que eu vou analisar na minha oração, tá? Se é a forma negativa, eu preciso observar o sujeito, não é o verbo, tá? A oração está assim: they take a shower every day. They take a shower every day. Então, eles tomam banho todos os dias. Every day é uma expressão utilizada no simple present, ela vem separada, certo? Não usem a forma
quando ela estiver junta, tá? Usem a forma separada. Então, they take a shower every day é a forma afirmativa, mas eu estou usando forma negativa. E eu quero que vocês usem don't ou doesn't, ok? Pay attention. Aqui eu tenho no sujeito they, e quando eu tenho they, eu vou utilizar o que mesmo, gente? Vão compartilhando as respostas de vocês. Então, they don't take a shower every day. They don't take a shower every day. Então, eles não tomam banho todos os dias. É a forma negativa. No exemplo a seguir, ainda terei mais orações com a forma negativa, já que a aula é sobre a forma negativa. Vejam que eu tenho she aqui como sujeito. She é ela. Aqui, observem que she é uma única pessoa. He, uma única pessoa. Ele, né? It é a pronúncia correta. E singulares, tá? Singular words ou singular nouns. Eu vou utilizar does not. Como eu prefiro usar as formas abreviadas, reduzidas, eu utilizarei doesn't. Aqui ficará assim, she doesn't go to school on the weekends. She doesn't go to school on the weekends. Ela não vai à escola nos finais de semana. Eu posso usar o does not aqui, teacher? Pode, mas eu prefiro as formas reduzidas, tá bom? Até porque vocês vão ver muito essa forma reduzida nos textos, nos filmes, nas séries, tá? Next. Eu tenho aqui don't e doesn't também. O que vai acontecer? Eu utilizarei o doesn't. Por que é o doesn't, gente? Porque eu tenho terceira pessoa. Terceira pessoa é he, she, it. He, she, it. Tá? Sempre que ocorrer o uso da terceira pessoa, o que eu vou fazer mesmo? Eu vou utilizar o doesn't. Right? E trago esse conhecimento do uso do I, you, we, they e terceira pessoa para fazer perguntas. O que acontece aqui, gente? Para fazer perguntas é preciso de um auxiliar, tá bom? Assim como na forma negativa eu usei o don't ou doesn't, para fazer perguntas eu vou usar o do or does. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem agora, porque vocês já sabem diferenciar, né, o que é sujeito para o singular e o que é o sujeito para o plural. Quando é que eu vou usar um e outro? Então, isso tem tudo a ver também aqui para fazer perguntas. Vejam comigo. Para utilizar, né, o do como auxiliar da minha pergunta, eu vou observar novamente o sujeito. Então, para utilizar o do, eu vou observar se o meu sujeito vem com I, you, we, they, tá? Lembra da forma negativa que eu utilizava don't? Aqui eu vou usar o do mais o meu sujeito, tá? Aqui também entram os plurais e o verbo. O verbo, sem modificação nenhuma, ele será acrescentado aqui à minha oração para formar uma pergunta. Vejam o exemplo aqui com a forma interrogativa, questions. Let's go. Do they work? Do they work? Do they work? Do they work? É assim que eu pergunto. E o que esse do faz aqui, teacher? Para que eu estou usando? Ele está indicando que a minha oração está no presente, tá? No simple present. Por isso que eu estou utilizando, tá? Então, do the work, não vou traduzir. Como é que eu responderia, como é que eu traduziria isso? Do the work? Então, eles trabalham? Eles trabalham? Vejam aqui, alunos na sala de aula. Se eu for responder conforme a imagem, o que eu vou responder? Compartilhe aí no chat, tá? Eu posso dizer yes, they do, se for sim, eles trabalham, ou no, they don't, se quer dizer não. Mas conforme a minha imagem, a resposta que eu vou dar aqui será no, they don't. No, they don't. Não,
eles não trabalham, right? Forma interrogativa. E agora vamos trabalhar mais uma vez com o uso da terceira pessoa, que é o he, she, it. Ó, gravem esses pronomes aí, porque vocês vão ouvir muito sobre eles. Então, he, she, it são pronomes da terceira pessoa do singular na língua inglesa, right? Quando eu quiser fazer uma pergunta e ocorrer o uso do he, she, it, eu vou usar o does, tá bom? Então, do para plurais, I, you, we, they, e does para he, she, it. E não esqueçam que eu precisarei de um verbo. Então, anotem esse modelo que vocês nunca vão errar uma pergunta com yes ou no. Vejam aqui um exemplo com a utilização de perguntas no simple present. Let's go. Does she dance well? Does she dance well? Does she dance well? Por que eu usei o does aqui? Porque é uma pergunta, uma question. E por que é does e não do? Porque eu tenho a third person, terceira pessoa do singular. E aqui na minha imagem é ela, tá? Então, does she dance well? Does she dance well? Ela dança bem? Não traduzo does, porque eles são auxiliares, não dá para traduzir, tá? E conforme a imagem, gente, eu vou responder que sim. Yes, she does. Yes, she does. Sim, ela dança. Então, gente, vocês acompanharam comigo um breve resumo aí do simple present na forma negativa e na forma interrogativa também, certo? Agora vocês vão acompanhar comigo a DLI. Let's go! Aqui na questão 1, vocês vão reorganizar as palavras para formar uma pergunta utilizando a estrutura do simple present. Tem um modelo aqui, é pergunta, então já vai ajudar vocês aí a organizar conforme a pergunta. Na number 2, vocês vão utilizar o don't ou doesn't para completar as orações, lembrando que vocês devem observar, tanto na primeira quanto na segunda, no sujeito. Fiquem de olho no sujeito que vocês não vão errar nunca. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção.
de volta para conferir aqui com vocês as respostas. Eu tenho certeza que vocês acertaram tudo. Vejam comigo o uso da forma interrogativa na primeira questão. Pay attention. Aqui vocês deveriam organizar, né? Tá faltando em todas as alternativas algo muito importante para fazer uma pergunta com o simple present, que é o que mesmo, gente? O do ou das. Do ou das, tá? Eles não são traduzidos na oração, não tem tradução, mas eles indicam que a minha oração está no presente. Então, não pode esquecer, tá, gente? Apesar de que na fala eles omitem o do e o das. Mas a gente tem que colocar aqui, a gente vai colocar e fica assim. Ó, eu deixei até para vocês um modelo, tá? Para ajudar. Aqui nesta oração. Para usar o do ou das, o que eu faço mesmo? A primeira coisa, eu identifico o sujeito. Aqui eu tenho she. Vocês já sabem que para fazer, né, perguntas no simple present, eu uso do ou das e utilizarei o das sempre que ocorrer o uso da terceira pessoa. Então, eu tenho aqui she. She é a terceira pessoa do singular. Does she, tudo junto. Does she have dinner? Então, have dinner é jantar, tá bom? Jantar. Does she have dinner? Does she have dinner at noon? Does she have dinner at noon? Não é tudo junto não, gente. Eu emendou aqui, mas não é assim não, tá bom? Então, at noon, como vocês estão vendo aqui na tela. Na letter B. Letter B é a letra B, gente. Vejam que eu tenho o verbo play, que é brincar, tocar, jogar. O meu sujeito é Lucas. Lucas. E o complemento do piano, ok? Lucas é como se fosse, se eu fosse substituir Lucas por um pronome, seria he, ele, tá? Então, é singular, você já sabe que no singular eu utilizarei sempre o das. Então, ficaria das Lucas. Não tem problema, tá, gente? O sujeito, ele pode vir com os pronomes, ou pode ser próprio, nomes próprios, específico, tá? Então, das Lucas. Logo após o sujeito, o que eu uso mesmo, gente? O verbo. É porque é a partir do verbo que eu vou saber o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na minha oração. Então, does Lucas play the piano? Então, does Lucas play the piano? Então, Lucas toca piano? Lucas toca piano? Então, play funciona aqui como tocar. E na letter C, eu vou direto para o sujeito. Qual é o sujeito da minha oração? Igor and Ruth, tá? Igor and Ruth. Plurais. O que acontece quando o sujeito tem plurais? Utilizo do Igor. Mas aqui eu não tenho they, you, we. Não tem problema, tá? Importante que vocês precisam saber o que o sujeito está passando, se é plural, singular, identificar e utilizar o do, das corretamente. Então, do Igor and Ruth go to bed. Go to bed, não tem mais espaço. Ok, então, do Igor and Ruth go to bed early. Então, o Igor e a Ruth dormem cedo. É a resposta, right? E para finalizar, eu tenho a question number 2, onde vocês vão treinar aqui o uso da forma negativa. Let's go. Aqui. Complete os espaços com don't or doesn't, right? O que eu faço mesmo? Primeira coisa que eu faço, presto atenção no meu sujeito. O sujeito é aquela pessoa na oração que está praticando a ação, né? Então, quem está praticando a ação aqui? They, eles. Na letter B, I, que sou eu. Na C, she.
E a partir do sujeito que eu vou utilizar don't ou doesn't, tá? Então, na letter A eu tenho they, que são eles, plurais. Sempre utilizarei don't para os plurais. Why, ele não é plural, mas ele virá acompanhado de don't, certo? E aqui eu tenho o uso da terceira pessoa, que é o she, ela. Vocês já sabem que para a terceira pessoa utilizaremos doesn't, right? Então, na letter A, they don't take a shower at night. Então, eles não tomam banho à noite. Letter B, I don't get dressed very fast. Então, eu não me arrumo rápido. E letter C, she doesn't study at night. Então, ela não estuda à noite. Certo, pessoal? Eu tenho certeza que vocês acertaram bastante. Foi um prazer estar com vocês hoje. E a gente se vê. See ya!